o joio estão maduros, mas eles terão destinos diferentes. Os destinos serão diferentes porque eles representam dois grupos de pessoas. O trigo representa os fiéis seguidores de Deus, aqueles que reproduziram em seu caráter o caráter de Cristo. Por outro lado, o joio representa os falsos crentes, que estando dentro da igreja, vivem uma vida dúbia, uma vida dupla. Não vivem aquilo que a palavra de Deus ensina, mas estão presos ao pecado. A grande colheita de Apocalipse 14 tem a mesma ênfase. Quando Jesus volta, ele pega a sua foice e ele vai colher todos os salvos. Depois que é feita a colheita dos salvos, vem agora a vindima, aonde as uvas são recolhidas para serem pisadas no lagar. Aqui você tem um quadro dos salvos e um quadro dos perdidos. E ao se fazer referência a pisar o lagar, ao sangue que jorra, à ira de Deus, está falando sobre a punição que os ímpios receberão quando Jesus voltar. Então, meus queridos amigos, todos nós estamos diante de uma grande colheita que se aproxima. E nesta colheita, nós estaremos de um lado ou de outro. Ou seremos trigo, ou seremos joio. Ou seremos o trigo ou o grão que será colhido pela foice de Cristo, ou seremos a uva que será pisada no lagar e destruída. Isso fala a respeito dos dois destinos que tem a humanidade. Isso fala a respeito de dois destinos apenas, salvação e perdição. E eu e você precisamos tomar hoje decisões para esse momento. Então olhe para o texto. Os 3 anjos vieram, anunciaram as 3 mensagens. A terra foi advertida e o último clamor foi realizado. Pensando nesta imagem, vá agora para Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18 e olha para o primeiro verso desse capítulo. Eu leio assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Até aqui nós havíamos visto os 3 anjos voando pelo meio do céu. Agora no capítulo 18 surge um outro anjo, e esse anjo tem grande autoridade, e a terra inteira é iluminada. Quem é esse anjo? Esse anjo, ele simboliza a obra que o Espírito Santo fará na conclusão da pregação do Evangelho. Quando o Espírito Santo der poder aos fiéis filhos de Deus, essas 3 mensagens serão pregadas e o mundo será divertido. Então virá o fim. Não foi o próprio Cristo quem disse: Este Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim? Não começou o Apocalipse 14, verso 6, dizendo que o anjo tinha um evangelho eterno para ser pregado a todo mundo? Pois esse evangelho que o anjo tem para pregar é a condição para que Jesus volte. E para que Jesus volte, o Espírito Santo será dado. A terra será iluminada, iluminada com o conhecimento do Senhor, iluminada com as verdades que as 3 mensagens angélicas apresentaram. E agora cada ser humano está apto a tomar uma decisão de que lado ele vai ficar. Esse anjo que desce com grande autoridade no capítulo 18, que vai dar poder aos 3 anjos que vieram antes dele, é o movimento do Espírito Santo na obra da chuva serôdia. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então deixa eu ler para você aqui um texto que você vai entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Aqui no livro do profeta Joel,
capítulo 2, verso 23, olha o que escreveu o profeta. Joel 2, 23. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Em algumas versões da Bíblia é apresentado a seguinte versão: fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã eram as primeiras chuvas que caíam. A chuva serôdia eram as últimas chuvas que caíam. Então, primeiras chuvas ou temporã e últimas chuvas ou serôdia eram chuvas que caíam na Palestina. A primeira para que a semeadura fosse feita e a segunda para que a colheita fosse feita. Se você for agora em Joel capítulo 2, verso 28, olha o que escreve agora o profeta. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então Joel está usando a linguagem das chuvas para falar a respeito da obra do Espírito Santo. Agora, em que evento nós podemos classificar estas chuvas? A primeira chuva, ou chuva temporã, foi a descida do Espírito no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Como é que nós sabemos disso? É porque uma vez que o Espírito Santo foi derramado, é o próprio apóstolo Pedro quem vai dar esta informação. Então, olha comigo brevemente aqui para Atos capítulo 2. Você tem em Atos capítulo 2 a descida do Espírito Santo. O verso 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 4 está registrando o momento em que os discípulos recebem o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa celebrada pelos judeus. No dia que eles estavam reunidos para celebrar a festa, veio o Espírito Santo. E a festa de Pentecostes era celebrada 50 dias após a Páscoa. Então, os eventos de Atos capítulo 2 tiveram lugar 50 dias depois da ressurreição do Senhor. Agora, quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a pregar nas línguas das pessoas que estavam ali em Jerusalém. E as pessoas se surpreenderam com a pregação, porque os discípulos eram galileus e eles falavam o grego e o aramaico. Aí as multidões que agora ouviam os discípulos pregarem em suas línguas maternas, disseram assim: não são estes galileus os que aí estão pregando? Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Como que eu estou entendendo na minha língua o que eles estão pregando? Alguns se levantaram e disseram: esses homens estão embriagados. Aí Pedro se levanta, em Atos capítulo 2, e olha o que Pedro vai dizer no versículo 15. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. O que faz Pedro? Ele faz uma aplicação exegética. Pedro está interpretando a descida do Espírito Santo em Atos 2 como cumprimento daquela promessa feita em Joel 2, 28. A vinda do Espírito Santo.
Então, esse primeiro derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é o que nós chamamos de chuva temporã. A semente do Evangelho foi lançada. Agora que nos aproximamos do fim da história, a semente madura ou matura e é hora da colheita. E assim como caía a chuva serôdia para maturar o grão e permitir a colheita do fruto, nós aguardamos agora uma outra manifestação sobrenatural do Espírito Santo para que o Evangelho seja pregado. É por isso que esse anjo de Apocalipse 18 é a obra da chuva serôdia. E quando esta obra acontece, ela vem para que as verdades da palavra de Deus sejam pregadas e que as pessoas maturem espiritualmente falando. Então nós temos no Pentecostes o derramamento da chuva temporã e agora aguardamos o derramamento da chuva serôdia. Isso quer dizer que a história da igreja cristã começa e termina sob a forte ação e influência do Espírito Santo. Nós não exageramos em dizer que a única esperança que nós temos para completar a pregação do Evangelho repousa no Espírito Santo. E porque a nossa única esperança repousa nele, porque nós dependemos completamente do Espírito Santo para a pregação do Evangelho e para a conversão dos corações, o diabo tem atacado grandemente a terceira pessoa da divindade. E você verá por aí movimentos se levantando, uns dizendo que não existe Espírito Santo, uns dizendo que o Espírito Santo não é Deus, e cada um está ensinando uma coisa diferente daquilo que a Bíblia ensina. E com isso, nós estamos tirando da escatologia um dos principais acontecimentos, ou talvez o principal acontecimento, que é a vinda do Espírito para maturar em nós o caráter de Cristo. Meus amigos, diante das verdades da palavra de Deus reveladas, nós devemos hoje começar uma intensa busca pelo poder do Espírito Santo. Aliás, a nossa primeira tarefa como crente deveria ser buscar pela manhã o batismo diário do Espírito Santo. Deveria ser orar por esse Espírito, clamar a Deus por ele, para que nós sejamos plenos, cheios desse Espírito. Porque é esse Espírito que vai operar em nós o querer e o efetuar segundo a vontade do Senhor. Quando esse Espírito é recebido, ele toma conta do coração. As nossas vontades e desejos agora são harmonizados com a vontade e o desejo de Cristo. A nossa vontade é submetida na vontade dele. Isso que nós chamamos de conversão. A partir de agora, não sou mais eu quem vivo, como disse Paulo, mas é Cristo que vive em mim. A partir desse momento, eu me torno um templo do Espírito Santo. Ele me enche e ele agora guia minha vida e me conduz pelos caminhos que ele deseja. Então, meus amigos, a colheita final ela se aproxima. E eu e você faremos parte dessa colheita. Ou seremos os grãos que serão recolhidos pelo Filho do Homem com sua foice e levados para os céus com os salvos, ou então nós seremos a uva que será lançada no lagar e pisada e destruída. Não existe uma terceira opção, apenas essas duas. E a pergunta que eu faço para você agora é: de que lado você quer estar nessa colheita final? Você quer ser levado para o céu quando Jesus voltar? Ou você quer ser destruído no lagar da ira de Deus? São escolhas que eu e você temos que fazer. Por isso eu quero convidar você a tomar hoje a decisão de servir ao Senhor e de fazer a vontade dele, de entregar sua vida ao Senhor Jesus para que ele controle todas as coisas a partir de agora.
Ser cristão é seguir a Jesus, é pisar nas suas pegadas, é fazer o que ele fazia, viver como ele vivia. Isso é ser cristão. E quando nós tomamos essa decisão e somos agora batizados pela chuva serôdia, esse Espírito aperfeiçoa em nós o caráter de Cristo. Isso significa a maturação da semente. E uma vez madura a semente, está pronto para a colheita. É por isso que eu afirmo para você hoje, de que a seara da terra já amadureceu. Se já amadureceu, por que Jesus não voltou ainda? Não voltou porque o mal já maturou, mas o bem ainda não. As comparações feitas por Cristo é de que nos dias da sua vinda, as pessoas seriam como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra. O mal já está nesse nível. As pessoas já se comportam como aquelas. O mal já maturou. Jesus não voltou ainda porque o bem não maturou. Jesus não voltou ainda porque o caráter dele não foi reproduzido na vida de seus filhos. Então a culpa de Jesus não ter voltado ainda é da igreja, é do crente, é do cristão, que não está ainda cheio do Espírito Santo e não tem reproduzido em sua vida o caráter de Jesus. Mas se eu e você começarmos uma busca sincera pelo batismo do Espírito, ele virá. E quando ele nos batiza, ele nos torna semelhantes a Cristo. Por isso, meu amigo, o grande desafio que nós temos hoje é lutarmos para permanecermos na presença do Senhor. Este é o bom combate da fé, do qual falou o apóstolo Paulo. Quando Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ele está dizendo que ele combateu, ele lutou para estar constantemente na presença do Senhor, para andar com Deus todos os dias. E esse é o desafio que eu e você temos. Mas que bom que nós começamos já o dia interessados na palavra de Deus. Faça diariamente a sua petição pelo batismo do Espírito, pois só quando esse Espírito vier é que duas coisas acontecerá. Primeiro, ele vai reproduzir em nós o caráter de Cristo. Segundo, ele vai nos dar poder para pregar a última mensagem ao mundo, advertindo da volta de Jesus, e todo ser humano terá a chance de fazer a sua escolha. Eu espero que você saiba e faça a escolha para estar do lado certo. Sim, meu amigo, minha amiga, a nossa grande necessidade é de sermos cheios do Espírito e de reproduzirmos em nossa vida o caráter do Senhor Jesus. Abra a porta do seu coração, deixe que Jesus entre, faça morada em você e que você seja uma luz a iluminar aqueles que estão ao seu redor, muitas vezes nas trevas do pecado. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, a nossa oração hoje é pelo batismo do Teu Santo Espírito. Nós queremos, Pai, ser cheios dele. Nós queremos, Senhor, nos preparar para a Tua volta. E também queremos ajudar outras pessoas a também se prepararem. Que ao longo desse dia o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude em cada momento. Oramos em nome de Jesus. Amém.